Olá pessoal, eu vou apresentar para vocês a anatomia do sistema digestório. O sistema digestório é definido como um conjunto de órgãos e glândulas responsável pela digestão, absorção e excreção de substâncias. Tudo que a gente ingere precisa passar por um processo de degradação para que a gente possa absorver os compostos menores e utilizar no nosso corpo. O sistema digestório ele é dividido quanto ao seu papel na digestão em dois grandes grupos de órgãos. O trato digestório, propriamente dito, que tem responsabilidade principal na trituração, digestão, degradação de moléculas, e os órgãos acessórios do trato digestório, que são glândulas que secretam enzimas, que secretam substâncias que vão auxiliar na degradação dos alimentos para que a gente possa absorver então os produtos da digestão. Aqui eu listei para vocês a função geral de cada um dos componentes do trato digestório. O trato digestório ele é formado pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. A boca ela é responsável principalmente pela mastigação e mistura dos alimentos com a saliva. A saliva ela tem enzimas que degradam carboidratos e iniciam então a degradação desses carboidratos na boca. Proteínas e lipídios, que são outros dois grupos de nutrientes que nós ingerimos, eles não são degradados na boca, eles são degradados em outras regiões do trato digestório. A faringe e o esôfago, eles têm a função principal de condução do alimento da boca até o estômago. O estômago, ele liga o esôfago ao intestino e ele tem a principal função de digestão de proteínas. O suco gástrico, ele é extremamente ácido, justamente para facilitar a degradação de proteínas. O intestino delgado, ele é altamente adaptado à digestão de qualquer nutriente. Então, carboidratos que não foram degradados na boca, proteínas que não foram degradadas no estômago e os lipídios, principalmente, são degradados no intestino delgado. Após a digestão, a degradação desses nutrientes, ocorre a absorção dos produtos da digestão, a absorção de íons e também de eletrólitos. O intestino grosso, ele tem a função de absorção de eletrólitos que não foram absorvidos no intestino delgado, além da absorção de água e vitaminas, principalmente vitaminas lipossolúveis, vitamina A, D, E e K, principalmente vitamina K, é absorvida no intestino grosso, além de ligar o intestino delgado ao ânus, que é a via de excreção dos produtos da digestão que não são absorvidos pelo organismo. Os órgãos digestórios acessórios, eles são o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. O pâncreas, ele é uma glândula que a gente chama de glândula mista, porque ele tem uma porção exócrina que secreta o suco pancreático, responsável pela liberação de enzimas digestivas no duodeno, que é a região do intestino delgado que recebe as enzimas digestivas. E a porção endócrina do pâncreas, ela é responsável pela secreção de hormônios no sangue. Então, o pâncreas, ele tem função dupla. Algumas regiões celulares, chamadas ácinos, elas produzem o suco pancreático para a digestão de nutrientes, e esse suco é secretado no intestino delgado. A porção endócrina, ela é conhecida como várias regiões dentro da glândula do pâncreas, chamadas ilhotas de Langerhans, que possuem células que produzem e secretam hormônios, como por exemplo a insulina. O fígado, ele é o local de síntese da bile, que é uma solução também secretada no duodeno, pelo mesmo ducto que secreta o suco pancreático, nós temos a secreção da bile no duodeno para a
emulsificação, a solubilização de lipídios em água. Então, para que os lipídios que nós ingerimos, que são insolúveis em água, sejam degradados por enzimas que vêm do suco pancreático, que é uma solução aquosa, a gente precisa solubilizar esses lipídios em água. Para isso, existe a bile, que é como se fosse um detergente que é secretado no duodeno. A bile ainda é a via de excreção do colesterol e de uma molécula chamada bilirrubina, que é produto da degradação de uma proteína que a gente chama de hemoglobina, que transporta oxigênio no nosso sangue. Então, a bile é extremamente importante porque ela tem a função digestória na emulsificação de gorduras e também a função de excreção de colesterol e de bilirrubina. Outro órgão digestório acessório é a vesícula biliar. A vesícula biliar, ela armazena a bile produzida pelo fígado. A partir do momento em que ocorre a ingestão de alimentos, há uma contração da vesícula biliar e secreção, então, da bile no intestino delgado. Quando nós falamos de trato digestório, nós pensamos principalmente na região abdominal, onde se alojam a maior parte dos órgãos acessórios e também os órgãos do trato digestório propriamente dito. Então, nós temos planos de referências abdominais para localizar determinados órgãos. Então, nós podemos dividir o nosso abdômen em 4 quadrantes ou em 9 regiões, conforme demonstrado na imagem. Então, se a gente dividir em 4 quadrantes, nós temos lá o quadrante superior direito, o quadrante superior esquerdo, e os quadrantes inferiores, direito e esquerdo. Em relação às regiões, nós temos as regiões superiormente, 3 regiões chamadas região hipocôndrica direita, região epigástrica e região hipocôndrica esquerda. Na região medial do abdômen, pouco acima da linha do umbigo, nós temos a região lateral direita, região umbilical e região lateral esquerda. Abaixo da linha do umbigo, nós temos a região inguinal direita, a região púbica ou hipogástrica e a região inguinal esquerda. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho de cada órgão do trato digestório e depois dos órgãos acessórios do trato digestório. Então, a gente começa com a cavidade oral, a boca. A cavidade oral ela é dividida em vestíbulo da boca e a cavidade própria da boca. O vestíbulo da boca, sempre quando a gente fala em vestíbulo, quando a gente está falando em anatomia, a gente tem a entrada de algum local, algum órgão oco. Tá? Então, o vestíbulo é sempre a entrada. Se a gente falar também de vestíbulo da casa, seria o hallzinho de entrada da casa, tá? Então, o vestíbulo da boca é o espaço entre os lábios ou as bochechas e os dentes e a gengiva. Então, toda essa região, o espaço entre os nossos lábios, as bochechas e os dentes e a gengiva, é o que a gente chama de vestíbulo da boca. A cavidade própria da boca, ela inclui todos os órgãos, todos os componentes da cavidade oral. Então, ela inclui o palato, que pode ser o palato duro, região superior da boca, atrás dos dentes, e o palato mole, lá na região posterior da cavidade oral. Ela inclui os dentes, as gengivas, as glândulas salivares e a língua também. Então, na imagem, nós temos ali mostrando alguns componentes que nós vamos identificar na aula prática. O lábio superior e lábio inferior, os alvéolos do palato duro. Então, o palato duro ele é formado, né, por uma camada epitelial, abaixo dela a gente tem a glândulas salivares e depois acima, no caso das glândulas salivares, nós temos o osso palatino, tá? Então, é palato duro porque ele é revestido, né, é um osso revestido, então, por glândulas e por tecido epitelial, tá? Então, alvéolos e palato duro são a região superior, como se a gente fosse dizer o céu da boca. Aí nós temos posteriormente o palato mole, onde continua
o tecido epitelial e glandular, porém não temos mais o osso palatino. Temos a língua, que é responsável pela mastigação, pela fala, pela secreção de substâncias, né, através de glândulas salivares na região inferior e pelo sentido de gustação, ok? Nós temos então os orifícios de ductos salivares, então nós temos na região inferior da língua os ductos salivares das glândulas sublinguais e submandibular, que secretam saliva principalmente durante o período de ingestão de alimentos. Temos os dentes, componentes então da cavidade oral, as gengivas, a úvula, que é pertencente ao palato mole, e nós temos o arco do palato grosso, que é o arco que se faz ao redor da úvula. Com relação à língua, nós podemos dividir a língua em 3 grandes regiões. A raiz, que é a região mais posterior da língua, o corpo da língua, que é toda a língua propriamente dita, e o ápice da língua, que é a ponta da língua. Na língua nós temos ainda uma região que em algumas pessoas é mais proeminente, outras menos, que é o sulco mediano, que divide a língua, né, o corpo da língua, em região direita e esquerda. Na língua nós também temos papilas gustativas, que são responsáveis por nós reconhecermos sabores. Os 4 principais sabores, grupos, né, de sabores que nós temos, são o amargo, o azedo, o doce e o salgado. O sabor amargo, ele ele é sentido principalmente na região da raiz da língua. Então, nada que você coma que seja amargo, você consegue você não vai sentir o gosto. Você sempre sentirá o gosto porque por ali, pela raiz da língua, quando você engole o alimento passa por ali, com certeza ele vai passar por ali. Então, o sabor amargo, na maioria das vezes, ele é encontrado em alimentos ou em substâncias que não fazem bem, por exemplo, venenos, são normalmente amargos. Então, essa localização das papilas gustativas responsáveis pela identificação do sabor amargo, ela é um mecanismo de proteção na região do fundo da língua, porque nada que você vá deglutir vai escapar dessa região, ok? Nas regiões laterais direita e esquerda, nós temos as papilas foliadas, que reconhecem, né, que são sensíveis principalmente ao sabor azedo dos alimentos. Na região apical, na região do ápice da língua, região anterior da língua, nós temos papilas, principalmente fungiformes, que são responsáveis pelo reconhecimento do sabor doce. E na pontinha da língua, nós temos, né, no ápice, bem na região anterior, nós temos ainda as papilas responsáveis pelo sabor salgado, tá? Então, a gente tem 4 tipos principais de papilas gustativas, que seriam as papilas circunvaladas, filiformes, papilas fungiformes e as foliadas, ok? Que são distribuídas ao longo de toda a língua. E as papilas circunvaladas têm principal função de reconhecimento de sabor amargo, as foliadas de sabor azedo e as fungiformes e filiformes de sabor doce e salgado, ok? Na cavidade oral, nós ainda temos glândulas salivares, que são divididas em glândulas salivares maiores e menores. As glândulas salivares menores, elas ficam localizadas na região superior da boca, na região do palato duro e palato mole. Como eu falei para vocês, nós temos a camada epitelial,
temos uma camada glandular, que são formadas por glândulas salivares menores, e temos o osso palatino na região anterior, e na região posterior nós não temos esse osso, formando o palato mole, então. Então, na imagem, nós conseguimos ver, né, a retirada da camada epitelial, da região de palato duro e palato mole, e nós podemos perceber a presença de glândulas salivares menores, e esses furinhos, orifícios que a gente tem localizados na região direita da imagem, na região epitelial, são os ductos que secretam a saliva por essas glândulas salivares menores. Essa secreção de saliva, ela ocorre constantemente na boca, ela que é responsável pela umidificação constante da boca, independente da presença de alimentos ou não. Já as glândulas salivares maiores, elas são responsáveis pela secreção de saliva, principalmente quando nós temos alimentos na boca, para o processo de digestão, e também durante a fala, né? Durante a fala, a gente acaba produzindo, pela movimentação da língua, uma maior secreção de saliva, principalmente pelas glândulas salivares sublinguais e submandibulares localizadas abaixo da língua. As glândulas parótidas são as glândulas salivares maiores que nós temos e as principais responsáveis pela secreção de saliva durante a ingestão de alimentos. Como componentes ainda da cavidade oral, nós temos os dentes. Eles são divididos em dentes decíduos, que é a primeira dentição, normalmente é composto por 20 dentes, e essa dentição ela está completa aos 3 anos de idade. A partir daí, alguns desses dentes eles são trocados por dentes permanentes. Né? A partir dos 7 anos, mais ou menos, a criança começa a perder os dentes decíduos e passa a crescer dentes permanentes, que é a segunda dentição, que é formada então por 32 dentes. Eles são divididos em incisivos centrais, superiores e inferiores, que são os dois da frente de cima e de baixo da boca. Os incisivos laterais, que também são 2 pares, superiores e inferiores. Da mesma maneira, os caninos, superiores e inferiores. E aí nós começamos com os molares, pré-molares e molares. Primeiros pré-molares e segundo pré-molares. E depois nós temos 3 dentes que são chamados de molares. Primeiros molares, segundos molares e terceiros molares, ok? A função principalmente dos incisivos e caninos é rasgar, cortar os alimentos, enquanto pré-molares e molares de triturar os alimentos. A partir do momento em que nós deglutimos o alimento, esse alimento entra em contato com a orofaringe e é encaminhado para o esôfago. Então, nós temos, lembrando, né, a faringe ela é dividida em 3 regiões, a nasofaringe, que falaremos quando nós falaremos do sistema respiratório, ela faz parte do trato respiratório, a orofaringe, que fica localizada posteriormente à cavidade da boca, e a laringofaringe fica localizada na região anterior à laringe. Então, o processo de deglutição, ele ocorre da seguinte maneira. O alimento ele vai ser encaminhado pela língua até a orofaringe. Existe um esfíncter chamado esfíncter esofágico superior que se abre neste momento e que vai então receber o alimento para encaminhá-lo ao esôfago. A partir do momento que o esfíncter esofágico superior ele se abre, ele fecha a cavidade da laringe, que é a cavidade que dá entrada ao trato respiratório. Então, na primeira imagem, nós temos o esfíncter esofágico superior fechado e nós estamos respirando.
partir do momento em que o alimento é encaminhado, na figura 2 ali, para a orofaringe, o esfíncter esofágico superior, ele se abre, há uma região da laringe chamada epiglote, ela fecha a laringe, o esfíncter esofágico superior, ele se abre e o alimento, então, é conduzido ao esôfago. Após a passagem do alimento para o esôfago, abre-se novamente a cavidade da laringe para que o ar possa entrar na traqueia. Quando o alimento chega no esôfago, ele é conduzido até o estômago. O esôfago ele tem algumas características, ele é formado por músculo liso. Esse músculo liso, ele, como qualquer tecido muscular liso, ele tem fibras musculares dispostas em diferentes camadas, com diferentes direções dessas fibras, e ele possui 3 estreitamentos principais. O estreitamento cervical, que é um espessamento do tecido muscular liso superior, como mostrado na imagem à direita, um estreitamento torácico e um estreitamento diafragmático. O estreitamento cervical, ele é localizado na região superior, o estreitamento torácico na região mediana e o estreitamento diafragmático na região inferior do esôfago, onde nós temos a divisão da cavidade torácica para a cavidade abdominal. Então, como eu havia falado, o músculo, o esôfago, ele é composto por músculo liso. Nessa imagem do meio ali, nós conseguimos ver as diferentes camadas musculares, com músculos longitudinais, músculos circulares, que fazem então com que o esôfago consiga contrair em várias direções e não apenas em uma só. Os movimentos do músculo liso do esôfago, eles são chamados de movimentos peristálticos, em que é desencadeada a contração do movimento a partir do momento em que o bolo alimentar passa por essa região e distende a parede do esôfago. A partir do momento em que a parede do esôfago ela é distendida, ocorre um processo de contração dessa região, encaminhando o alimento para as regiões posteriores, né? Encaminhando o alimento para baixo, ok? Lembrando que as contrações do músculo liso são involuntárias. O esôfago possui ainda esfíncteres localizados na região superior e inferior para evitar o regurgitamento dos alimentos. Então, esses esfíncteres, assim como os estreitamentos, eles são espessamentos, né, do músculo liso, localizado, então, na região superior, esfíncter esofágico superior, que previne o refluxo do conteúdo do esôfago para a faringe, e o esfíncter esofágico inferior, que previne o fluxo do conteúdo gástrico para o esôfago. Com relação à cavidade abdominal, nós temos algumas estruturas que são muito importantes para manter cada órgão no seu lugar, porque os órgãos eles estão dispostos ali em determinadas localizações e eles precisam ser mantidos no seu lugar. Para isso, nós temos alguns componentes da cavidade peritoneal, que é justamente o espaço em que se encontram as vísceras abdominais. Então, esses principais componentes são o peritônio parietal, o peritônio visceral e o mesentério. O peritônio parietal é a membrana serosa que reveste a superfície interna das paredes da cavidade abdominopélvica. Então, ele reveste toda a região da cavidade abdominal e também pélvica. O peritônio visceral é a membrana que reveste cada víscera. Então, é uma continuação do peritônio parietal para envolver cada víscera. Assim como o mesentério. O mesentério ele sustenta o intestino. Então, ele mantém todas as curvaturas, todas as alças intestinais no seu devido lugar.
Ele também dá passagem aos vasos sanguíneos e linfáticos, além dos nervos para o intestino. Então, o intestino, como é responsável pela absorção de muitos nutrientes, ele é altamente vascularizado, tanto com vasos sanguíneos para absorção de carboidratos, proteínas, minerais, água, como com vasos linfáticos, que são responsáveis pela absorção de lipídios ingeridos na dieta e também a proteção através da alta quantidade de nódulos linfáticos que se tem nessa região, rica então em linfonodos, que são locais celulares aglomerados, né, de tecido linfático que contém muitos linfócitos. Como vem muita coisa de fora do corpo que é absorvida, então a gente precisa ter um sistema imune ali bastante eficiente para evitar muitas infecções que podem vir junto com o que é ingerido. Algumas pregas do peritônio são importantes. As principais são os omentos. Nós temos o omento maior e o omento menor. O omento maior é essa cavidade, essa estrutura toda que você vê ali, parece tecido adiposo, ela é rica em adipócitos. É uma prega do peritônio que ela é em forma de como se fosse um avental na frente das vísceras abdominais. Ele se prende na curvatura maior do estômago e ele se dobra em si, volta para cima e se prende no colo transverso do intestino grosso. Então, ele forma ali uma barreira, né, uma barreira de segurança anterior para as vísceras. Nós temos aqui na imagem à direita, na região inferior aqui do estômago, essa é a curvatura maior, nós podemos ver o local de origem, né, do omento maior. Acima, na curvatura menor do estômago, nós temos o omento menor, que se estende, então, da curvatura menor do estômago até a parte proximal do duodeno e do fígado. Então, ele praticamente mantém ali a região do estômago no local, né? Mantém estável ali, tá? Aí nós temos também o estômago, que é um saco muscular, né? Uma cavidade, um órgão oco, com camadas musculares lisas orientadas em diferentes planos, para que a gente tenha de contração, né, dessa musculatura em diferentes direções e independente uma região da outra. Então, o estômago ele é responsável pela digestão mecânica, através dos movimentos de contração da musculatura lisa. Quando o estômago enche, ele acaba desencadeando as contrações do músculo gástrico. Além da digestão mecânica, ele é responsável também pela digestão química de proteínas, né? Porque as proteínas são digeridas principalmente no estômago através da ação do suco gástrico e de enzimas digestivas. O estômago ele é dividido em 3 regiões principais. O fundo, que está na região superior ali, acima do esfíncter entre esôfago e estômago, que nós chamamos de cárdia. E nós temos o corpo do estômago, que envolve praticamente a região do estômago, e a região de saída do alimento, que é a região pilórica, que contém outro esfíncter, que nós chamamos de piloro. Então, esses esfíncteres, eles são responsáveis por evitar o regurgitamento do conteúdo do estômago para o esôfago e, no caso do piloro, do conteúdo do intestino para o estômago, já que as contrações peristálticas elas ocorrem constantemente em regiões diferentes e intensidades diferentes em cada região, seja do esôfago, estômago ou intestino. Então, para que esse alimento não volte para o compartimento anterior, nós temos os esfíncteres, que são os espessamentos de músculo liso na entrada e saída de cada um desses órgãos. Com relação ao intestino delgado, nós temos ele dividido em 3 regiões. O intestino delgado é composto, na primeira parte,
menorzinha pelo duodeno, depois seguido do jejuno e o ilho. O duodeno ele mede cerca de 25 centímetros e ele é principalmente responsável por receber tanto a secreção da vesícula biliar, que é a bile, para emulsificação de gorduras, como o suco pancreático com as enzimas digestivas para a realização da digestão química dos alimentos que não foram digeridos na boca e no estômago. O jejuno, ele é mais ou menos, ele compreende 2/5 proximais do intestino delgado após o duodeno e ele é suspenso pelo mesentério. Ele mede cerca de 2,5 metros. Ele também é responsável pela digestão dos alimentos e absorção de nutrientes. E o ilho corresponde a 3/5, é a maior porção. Na figura superior, ele está representado na cor verde. Ele representa 3/5 distais do intestino delgado e também é suspenso pelo mesentério. Ele mede aproximadamente 3,5 metros, responsável também pela digestão e principalmente a absorção de nutrientes. E aí nós temos o último órgão do trato digestório, que é o intestino grosso. O intestino grosso ele é dividido em seco e apêndice vermiforme. O seco é uma bolsa que se tem na conexão entre o intestino delgado e o intestino grosso. E o apêndice vermiforme é um órgão do sistema linfático que compreende uma grande quantidade de linfócitos na sua região interior e que faz a proteção contra infecções, né, já que o intestino grosso ele é rico em bactérias, né, a gente tem a flora intestinal, flora bacteriana intestinal, que está presente no intestino grosso. No intestino delgado, nós não temos bactérias. Por quê? Porque o apêndice ele tem muitos linfócitos que ajudam a prevenir que essas bactérias sejam encaminhadas ao intestino delgado. Posteriormente ao seco, como bem demonstrado nessa imagem inferior, nós temos ali o cólon ascendente do intestino grosso, o cólon transverso, o cólon descendente, o cólon sigmoide, que tem forma de S deitado, o reto e o canal anal, por onde saiu os restos de alimentos que não foram absorvidos, ou seja, as nossas fezes, ok? Nós temos ali, na imagem acabou ficando errado, as duas flexuras, que são as dobras superiores do intestino. Nós temos a flexura direita ali, que se chama flexura hepática, e a flexura esquerda, ela se chama flexura esplênica, porque ela fica próxima ao baço e não ao fígado. O fígado fica do lado direito do abdômen. Então, o lado direito, nós temos a flexura hepática e no lado esquerdo nós temos a flexura esplênica, ok? Todo o intestino grosso, ele é compreendido por uma região sem contração, que é uma região de tecido conjuntivo chamado de tênia. Então, aqui na imagem superior nós conseguimos observar ali, na imagem inferior ela não está identificada, mas nós também conseguimos observar essa formação de tecido conjuntivo que não é contrátil, tá? Então, toda a região que está na imagem inferior em vermelho, assim, é a região contrátil formada por músculo liso. A região mais clara no meio, essa linha que se tem, a gente chama de tênia, e ela é formada por tecido conjuntivo não contrátil, ok? Para manter justamente a sustentação, né, desse tecido, e é onde se envolvem, né, o mesentério e os omentos para manutenção do intestino no seu devido lugar, fixação do intestino. E agora a gente vai ver os órgãos acessórios do trato digestório. O fígado,
é o primeiro deles, ele é o maior órgão sólido do corpo, ele tem uma lista ali de funções, tá vendo? Ele é dividido em 4 lobos. O lobo maior é o lobo direito, o lobo menor é o lobo caudado, como vocês podem ver ali na imagem superior, tá? Então, ele é dividido da direita para a esquerda, ele é dividido em lobo direito, lobo caudado superior, lobo quadrado, porque ele é bem quadrado mesmo, lá no laboratório nós vamos ver que ele é bem quadradinho, lobo quadrado. E o lobo esquerdo, que é o mais fininho, certo? Se a gente olhar ele uma vista anterior, essa superior ali, a imagem superior era uma vista posterior, a gente olhando ele de trás. Agora, se a gente olhar ele de frente, nós temos ali o lobo direito maior, que está na imagem, né, do lado esquerdo, tá? E o lobo esquerdo, que está na imagem do lado direito, ok? Então, nós conseguimos ver apenas lobo direito e esquerdo. Existe um ligamento, chamado ligamento falciforme, que mantém, que é esse amarelo ali no meio, né? Ele mantém o fígado na sua posição, é um dos principais ligamentos que mantém o fígado na sua posição de sustentação ali na região do quadrante superior direito do abdômen, ok? Por trás do fígado, nós temos a vesícula biliar, né, que armazena a bile e se conecta através de ductos com o fígado, tá? Então, vamos ver algumas funções do fígado. Ele armazena fontes de energia, principalmente na forma de glicogênio. Ele produz fontes de energia, principalmente glicose e lipídios. Ele produz proteínas plasmáticas, que são as proteínas do sangue, e os fatores de coagulação. Ele atua no metabolismo de vários hormônios, toxinas e fármacos, degradando estes hormônios, toxinas e fármacos e desintoxicando o organismo. Ele produz ácidos biliares, que são componentes da bile, através, né, do colesterol. Eu tinha dito para vocês que a bile é uma forma de eliminação de colesterol, de excreção de colesterol. Então, nós temos ali os ácidos biliares, que é a forma de excreção do colesterol através da bile. Excreção de substâncias como a bilirrubina, que eu já disse para vocês, que é produto do metabolismo da hemoglobina. Ele é um local de armazenamento de ferro, bastante importante no corpo. O ferro é essencial para a síntese de hemoglobina, que é a proteína que transporta oxigênio. O fígado não produz a hemoglobina, mas ele armazena ferro. Quando baixa a quantidade de hemoglobina no sangue, ele libera ferro para a medula óssea produzir as células vermelhas. E ele armazena também grande quantidade de vitaminas, principalmente vitaminas lipossolúveis, vitamina A, D, E e K, além da vitamina B12, tá? Então, se você precisar ingerir vitaminas do complexo, vitaminas lipossolúveis ou a B12, você comer fígado, né, de animal, né? Se comer fígado, você vai ter essas vitaminas armazenadas ali e vai ingerir isso. Ele faz também fagocitose de corpos estranhos que entram na circulação portal, que é a circulação que se tem entre o intestino e o fígado, então a partir do intestino, ok? E como ele para o trato digestório, a principal função do fígado é a produção de bile, tem-se ali que ele produz cerca de 900 ml, quase 1 litro de bile por dia, tá? A vesícula biliar fica localizada na região posterior do fígado. Ela armazena e concentra a bile. Aproximadamente ela tem capacidade, em média, depende do tamanho, né, de 30 a 50 ml de bile, ok? E ela se conecta com o fígado e com o intestino através de ductos, tá? Então, a vesícula biliar, ela se conecta com o fígado através do ducto cístico, tá? Então, o fígado, ele produz a bile, ele encaminha a bile através dos ductos hepáticos, direito e esquerdo, demonstrados aqui na figura inferior esquerda.
Então, esses ductos hepáticos direito e esquerdo se unem formando o ducto hepático comum. O ducto hepático comum conduz a bile através do ducto cístico até a vesícula biliar. No processo de digestão, a vesícula biliar encaminha a bile através do ducto colédoco até o intestino, até o duodeno, ok? O mesmo local de secreção do ducto colédoco da bile, né, através do ducto colédoco, é o local de secreção do suco pancreático, através do ducto pancreático principal, que se conecta com o ducto colédoco, tá? Então, a gente consegue ver na imagem ali os dois se conectando, um vindo do pâncreas e o outro, que é esse amarelinho ali, e o outro vindo da vesícula biliar, tá? Em verde. E temos então o pâncreas, que é a nossa glândula mista. A porção exócrina está envolvida na produção e secreção do suco pancreático, rico em bicarbonato para neutralizar o pH do alimento, né, do bolo alimentar que veio do estômago, já que o pH no estômago, por ação do ácido clorídrico, é em torno de 2. Então, para neutralizar esse pH, o suco pancreático ele contém grande quantidade de bicarbonato, que é uma base, neutraliza o pH, levando até o pH em torno de 8,5, então ele até fica meio alcalino, para que ocorra então a digestão das moléculas que não foram degradadas no estômago e na boca, tá? O pâncreas, ele está localizado na curvatura do intestino delgado, do duodeno, na região póstero-inferior ao estômago, tá? Ele é dividido, como eu falei para vocês, em ácinos, que são responsáveis pela porção exócrina do pâncreas, e aqui na imagem à direita inferior, nós temos as ilhotas de Langerhans, que são a porção endócrina, né? Que são esses roxinhos ali, tá? Então, o suco pancreático, ele é produzido nos ácinos e encaminhado aos ductos pancreáticos até o duodeno, certo? O pâncreas ele é dividido em 3 grandes porções: a cabeça, localizada junto ao duodeno, o corpo e a cauda, que é a região mais esquerda, digamos assim, do pâncreas, ok?